Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Tenham bondade de sentar-se. Reverendíssimo Padre Geraldo, querido Frater Daniel, povo de Deus, a liturgia deste 17º domingo do tempo comum nos coloca diante de uma necessidade que Jesus enxerga e manifesta em sua pregação. Que necessidade é esta? A de poder tornar clarificada a ideia de reino dos céus. Como ele poderia aproximar da consciência daquele povo o significado do reino dos céus. E aí ele vai buscando comparações, buscando semelhanças, para que as pessoas pudessem compreender fundamentalmente que o reino dos céus é uma realidade valorosa, uma realidade que tem muito valor, uma realidade alcançável, porque está acessível a nós, mas é uma realidade que deve empreender esforço pessoal nosso. Voltemos, o reino dos céus é valioso, o reino dos céus é acessível e o reino dos céus quer esforço nosso. O evangelista Mateus, ele procura buscar sempre nos antigos profetas, na Torá, no Primeiro Testamento, as justificativas para tudo aquilo que Jesus faz, de modo que ele acentua na sua escrita que todas as promessas advindas lá do Antigo Testamento alcançam pleno cumprimento na pessoa de Jesus. É Ele o Messias, é Ele o Filho de Deus, que nos foi dado como certeza de salvação. E por conta disso, o evangelista não usa o termo reino de Deus, porque ele ainda está muito próximo da tradição judaica, e nós sabemos que os judeus não ousavam falar o nome de Deus, e por isso ele encontra um meio para falar do reino do Pai, falando do reino dos céus. E o reino dos céus nada mais é que o reino de Deus, o reino que o Pai preparou para todos e para cada um de nós. De modo que a palavra nos mostra este esforço e este empenho que nós devemos ter para alcançá-lo. Se não, vejamos, nos últimos domingos, Jesus vem falando no Evangelho, comparando o esforço do Pai, que é Deus, para com a humanidade, ainda pecadora, imperfeita, ainda diferente em si, mas o Pai não se cansa. Fala do semeador, por exemplo, ao dizer que o semeador sai para semear, que ele lança mão das sementes e que vai lançando sementes ao longo do caminho, sem querer saber muito a qualidade do terreno aonde a semente está sendo lançada. Depois, num outro domingo, vai nos dizer que nós podemos escolher, sendo Deus o semeador, ser trigo ou ser o joio, ser semente boa ou semente ruim. Então, o hábito de semear é de Deus. Num primeiro momento, a semeadura é a palavra. No primeiro momento, é lançada a palavra no terreno do coração das pessoas. No segundo momento, somos nós as sementes. Nós somos as sementes lançadas no mundo, chamados a dar frutos,
E como o próprio Cristo vai dizer, cada um por sua capacidade. Uns dão 30, outros 60, outros 100 por um. Se no primeiro momento a palavra é a semente e nós somos o campo, no segundo momento nós somos a semente e Deus é o semeador e Ele nos chama a ser semente boa, hoje Ele nos fala da realidade do reino dos céus, para que gere nas pessoas que o estão ouvindo o desejo de possuí-lo, o desejo de alcançá-lo. E veja, não é um alcançar por um esforço pessoal de mérito, não. É alcançar aquilo que Deus deixou ao nosso alcance, aquilo que Deus já pavimentou como estrada de salvação, para que pudéssemos palmilhar e assim chegar a possuir este dom dado por Deus. E é por isso que a palavra de Deus hoje buscou se esforçar em falar com o que eu vou comparar, para vocês entenderem o reino dos céus. Muita gente pode pensar que o reino dos céus seja uma realidade muito distante, porque se imagina somente no plano espiritual o reino dos céus acontecendo. Mas o próprio Jesus, ao descer dos céus, ao se embaixar diante da humanidade, ao se fazer um de nós, igual em tudo menos no pecado, nos mostra que é possível já sentir os sinais do reino dos céus no meio da comunidade. E é por isso que nós somos chamados a viver inspirados na sua palavra. O fundamento da nossa vida deve ser os ensinamentos de Jesus. Os frutos que nós queremos dar de nossa história devem vir da semeadura que Ele fez. E quantos prepararam o terreno? E assim nós podemos observar dentro de nossas casas, dentro de nossas famílias, alguns mais, outros menos, todos nós fomos a imagem e a semelhança do semeador. Preparamos o terreno, indicamos o caminho, mostramos a realidade, criamos no coração das pessoas que amamos condições para que a palavra de Deus pudesse ser lançada e cultivada, e que pudesse dar frutos, e frutos numerosos, cada um conforme a sua vocação. Por isso que, ao compreender a parábola de hoje, que Jesus nos conta nos seus exemplos, nós entendemos essas três dinâmicas. O reino dos céus é uma realidade valiosa. Quando temos algo de valor, guardamos do olhar, às vezes ambicioso, do ladrão. Quando temos algo de valor, buscamos esconder para que aquele que é amigo do alheio não alcance o que é nosso e nem nos tome, para que fiquemos mais pobres depois de perder aquilo que amealhamos com o trabalho, com a vida, com a nossa história. Pode observar no nosso dia a dia, quando encontramos algo de valor em nossa realidade, nunca fica à mostra, nunca fica aos olhos de quem a gente não conhece. Sempre fica num lugar reservado. Por quê? Porque é valioso, eu não quero perder, e aquilo que não é visto não é lembrado, né? Logo, não haverá cobiça por parte de alguém que venha a ameaçar a minha posse. Assim é o reino dos céus, onde você tem guardado no coração as expectativas de possuí-lo como realidade sensível da sua vida. O reino dos céus, com o seu valor, como um dom, como um presente do Pai a cada um de nós, muitas vezes é visto por nós como uma realidade distante. Queremos, mas achamos que não podemos.
Imaginamos que está distante de nós, como quando se cobiça algo que a nossa condição financeira não consegue pagar, ou não consegue trazer para si. Isso não é para mim, né? Você já deve ter pensado ou dito isso em relação a alguma coisa que você quis muito, fosse uma viagem, fosse uma casa, fosse uma propriedade, fosse uma realidade da qual você tivesse se esforçado, mas não conseguiu naquilo que você idealizou. O reino dos céus pode ser idealizado por todos nós, porque quem o pagou para que o tivéssemos em posse foi o próprio Filho de Deus. Portanto, é preciso primeiro querer. Eu quero possuir o reino de Deus. Eu quero fazer parte do reino dos céus. Eu quero ser digno desta herança dada por Deus a cada um de nós. O reino dos céus é um bem valioso. Um bem tão valioso que nem todo o dinheiro do mundo seria capaz de pagar 1%, meio por cento que fosse, de tudo aquilo que Deus tem reservado para nós. Por isso que na palavra diz, aquilo que Deus tem guardado para nós, os olhos não viram, o coração não sentiu, a mente nunca pensou, porque o que Deus tem guardado para nós é muito maior do que a gente consegue imaginar. É a grandiosidade da graça de Deus. Por isso que é valioso, por isso que é inegociável, por isso que ninguém vai fazer negócio para te tomar o reino dos céus, porque é um bem precioso por excelência, entre todos os demais bens que nós possamos ajuntar nesta vida, porque a traça não vai corroer, o tempo não vai destruir aquilo que Deus tem guardado para nós. Depois, o reino dos céus está acessível, está ao nosso alcance, é para nós. Não é uma realidade para o vizinho, para o outro lá, é para nós, é preciso compreender isso. Olhando para a cruz, reconhecer que foi por nós o sacrifício de Cristo, e também foi por nós que Ele deu a sua vida em resgate para a salvação do mundo, da humanidade. Por isso que está ao nosso alcance, não é como um bem que nós olhamos na vitrine, e batemos a mão no bolso e diz, isso não é para mim, não tenho condições, não tenho dinheiro suficiente. O reino dos céus não é essa realidade de vitrine que a gente admira, bate a mão no bolso e pensa, eu não posso, porque não é para mim. Não, o reino dos céus é para você, sim. Você pode se você quer, e é preciso querer, desejar, lutar de todos os meios, de todas as formas, empreender esforço para alcançá-lo. E aí, por último, o reino dos céus requer de nós esse esforço pessoal, porque Deus dá, mas é preciso que nós busquemos, tomemos posse, venhamos ao encontro da graça, façamos o encontro pessoal com Deus, e na compreensão deste bem valoroso, inegociável, valioso, compreendamos, tomemos posse e façamos de tudo para possuí-lo. Meus irmãos e irmãs, celebrando neste domingo a missa do produtor, peçamos que o Senhor, como diz São Paulo na segunda leitura, continue a nos fazer a sua imagem e semelhança. Ele é o semeador, que nós também saibamos ser bons semeadores e semeadoras, lançando mão não somente das sementes que a natureza nos oferece, mas da semente que tem garantia de origem, que é a palavra de Deus. Se nós lançarmos esta semente, que é a palavra, no coração das pessoas, tenhamos a certeza de que os frutos virão, porque esta semente, não tenhamos dúvidas, ela é boa por si mesma, ela dá frutos. É preciso trabalhar o terreno, é preciso conscientizar do valor da semente,
para que nós possamos, cada um de nós, dar frutos, cada um conforme a sua vocação. Uns 30, outros 60, outros 100 por um. Que Nossa Senhora nos guie rumo ao caminho, à verdade e à vida que é Jesus, para que possamos, contemplando a face de Cristo, tomar posse do reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé rezando juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,